Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela era minha vizinha e já tínhamos ficado juntos algumas vezes. Fazia mais ou menos um ano que ela tinha se mudado com os pais ali para aquela casa bem do ladinho da nossa. E eu fui a primeira pessoa com quem ela fez amizade. A Carol era uma menina bonita, inteligente, adorava conversar sobre filmes, livros, até política. Confesso que até aprendi muito com ela. Sempre ela tinha um comentário que tinha tudo a ver, assim, sobre algum assunto relevante. Não era aquela menina, assim, cabeça vazia, sabe, que... Enfim, me encantei por ela. Não vou mentir. Só que, ao mesmo tempo, fiquei meio desconfiado. Quer dizer, desconfiado talvez não seja o termo. Meio hesitante, assim, em tentar alguma coisa. Sabe por quê? Confesso, eu não me sentia à sua altura. Talvez eu nem fizesse o seu tipo de homem. Agora, é para se ver como são as coisas, né? No fim, foi ela que tomou iniciativa. Até que o nosso primeiro beijo aconteceu. Só que desde o começo, ela deixou bem claro que não queria se envolver seriamente com ninguém. Falei que para mim estava tudo bem. Também não estava pensando nesse tipo de relacionamento. Vez ou outra a gente marcava de sair, mas não era sempre que ficávamos juntos. Era só quando batia vontade nela. Eu queria sempre, mas procurava não forçar a barra. Aliás, uma vez ela chegou a ficar com outro cara na minha frente. E eu tive de engolir, né? Até porque não éramos namorados nem nada. Não tinha nem direito de reclamar. Se bem que eu também não era assim, apaixonado, né? Não morria de amores. Era mesmo assim uma atração que ela despertava em mim. Durante aquele período em que ela já morava ali, ficamos juntos umas 6 ou 7 vezes. Fomos inclusive para a cama, mas era um lance casual. Vez ou outra, marcávamos de ir a um barzinho ali perto. Era um lugar assim bacana. Tinha música ao vivo, ao estilo voz e violão. O pessoal que frequentava também era assim, gente boa, diferenciada. Inclusive, foi ela que me levou pela primeira vez a esse lugar, porque eu não conhecia. E depois disso, eu de vez em quando dava até um pulinho lá, mesmo que fosse sozinho, para dar uma relaxada. Até que uma sexta-feira, eu e um amigo meu do serviço resolvemos dar uma passada nesse bar. O Fábio também já conhecia o lugar. Já tinha ido uma vez. Inclusive, tinha sido através de mim que ele conheceu. Para minha surpresa. Até porque ela também frequentava o lugar. Foi ela que me levou. A Carol estava lá, bem nesse dia, acompanhada de uma amiga. Inclusive, quando nos viu, nos chamou para a gente ficar ali junto, né? Na mesma mesa. Eu não conhecia essa amiga dela e nem ela conhecia o Fábio. Fizemos as devidas apresentações, pedimos bebida e ficamos ali conversando. Como eu já disse, eu e a Carol não tínhamos assim um namoro. Inclusive, já fazia algum tempo que a gente não saía, que não rolava nada entre nós. Só que naquela noite, achei que de repente pudesse acontecer algo. Quem sabe o Fábio acabasse ficando também com a amiga dela, né? Logo o músico começou a tocar. E aí, parece que o clima mudou. Todo mundo conversou com todo mundo. Ninguém ficou de fora das conversas. Inclusive, a Carol e o Fábio conversaram bastante. Sabe? Ficaram ali trocando ideias, perguntando assim coisas um pro outro. Assim como eu e a Luciana. Infelizmente, as duas acabaram indo embora mais cedo do que eu esperava. A Carol ia dormir na casa da Luciana e acabou pegando carona com ela. De modo que ficamos apenas eu e o Fábio ali, um olhando para a cara do outro. Eu notei que ele ficou interessado na Carol.
A gente percebe, né? Presta atenção. Tanto que não queria que ela fosse embora. Insistiu um monte para que ela ficasse. Quer dizer, não só ela, né? As duas. Mesmo assim, notei que o olhar dele ficou mais fixado na Carol do que na Luciana. Tipo, 9-1. E quer saber? Isso até me incomodou um pouco. Não vou mentir. Porque o Fábio, além de meu amigo, era um cara boa pinta. Eu sentia ali um climinha diferente entre os dois. Pra falar a verdade, dei graças a Deus que as duas foram embora. Assim eu não corri o risco de ver a Carol ficar com o meu amigo bem na minha frente, né? Enfim, mais ou menos umas 2 semanas depois. Na verdade, exatamente 2, porque foi novamente numa sexta-feira. Eu saí do serviço e resolvi dar uma passada naquele bar. Sabe aquele dia que você tá afim de beber? Sabe, escutar uma música, relaxar? Mas deu vontade de ir sozinho. Até para poder pensar. Antes de passar no bar, deixei o carro no estacionamento e fui dar umas voltas por ali antes de entrar. Até porque era meio cedo ainda. O pessoal costumava chegar ali no barzinho depois das 7h30 da noite. E foi mais ou menos perto desse horário que eu cheguei. E no que entrei pela porta, no que passei os olhos assim pelo lugar, bati os olhos numa determinada mesa, mais especificamente naquele casal. E tive um sobressalto, porque o casal em questão estava sendo formado pela Carol e pelo Fábio, meu amigo. Os dois estavam juntos. E quando eu digo juntos, não é apenas na mesma mesa. Estavam juntos como um casal de namorados, trocando carinhos. Olha, eu senti até um tremor no corpo. Não era nada de menina. Repito, a gente ficava lá de vez em quando, mas senti ciúme. Senti ciúme. Não tinha o direito de cobrar nada, mas senti ciúme. Eles também acabaram me vendo. E eu senti que fizeram uma cara assim de, sei lá, de preocupação. Mesmo assim, a Carol me acenou, me chamando. Cheguei perto tentando dissimular aquele baque, né? E falei, nossa, vocês por aqui? Ué, Fábio, você não falou nada que vinha pra cá? Então, Vinícius, é que, sei lá, eu combinei com a Carol depois que eu saí do escritório. Toda sem jeito, ela também falou. Tentando, né, se justificar, embora nem precisasse. Então, você não quer sentar aqui com a gente? Puxa uma cadeira. Imagina, não quero atrapalhar, né? Tô vendo que vocês estão se entendendo aí. Eu também não vou demorar. Só vou tomar uma cerveja e já vou puxar o carro. Sabe, ficou um clima chato. Todo mundo educado, os dois comigo, eu com os dois, mas ficou um clima chato. Fui tomar a minha cerveja no balcão, até para não ficar ali de vela, né? Atrapalhando os dois. Mas a grande verdade é que ninguém conseguiu esconder o constrangimento. Olha, eu já tinha visto a Carol com outro cara na minha frente. Mas parece que dessa vez foi pior. Não que eu fosse apaixonado por ela, mas não sei, eu não sei explicar. Fiquei incomodado. Me senti mal. Deixei os dois sozinhos, fui até o balcão, pedi a cerveja e fiquei ali tentando disfarçar. Sabe? Não queria olhar na direção dos dois, até para não criar constrangimento, mas era inevitável. Parecia que tinha uma força invisível me puxando para eles. Tomei a cerveja, bem rápido, e tratei de sair dali. Me despedi dos dois ali de longe, assim, com um aceno, né? Tipo, tô indo, tchau. A grande verdade é que, mesmo tentando não pensar naquele episódio, a verdade é que eu fiquei muito incomodado.
Se bem que eu acho que a palavra mais acertada nem é incomodado, é despeitado. Foi exatamente isso que eu senti, despeito. Lembro que quando a gente se viu de novo, no domingo, ela veio conversar comigo, ali no muro, e perguntou: você não ficou chateado por a gente estar junto aquele dia, né? Quem, eu? Claro que não. Capaz. Por que ficaria? A gente não é namorado nem nada. Puxa, que bom saber disso. Sei lá, deu a impressão que se reagiu de um modo esquisito quando viu a gente junto lá no bar. Aliás, o Fábio também ficou pensando nisso. Imagine, Carol. Tá tudo bem. Você é livre, desimpedida, né? Pode ficar com quem você quiser. Ela sorriu. E aí me disse uma frase que acabou comigo. Sabe, às vezes a pessoa quer ser gentil, mas toca na tecla errada, né? Pois ela sorriu, sabe, satisfeita, né, com a explicação que eu dei. E depois falou que eu era um bom amigo. Olha, isso me doeu mais do que um soco na boca do estômago. Pensei comigo mesmo: que amigo, guria. Quero ser teu amigo não, né? Que eu quero outra coisa. Aliás, como se quisesse me dar uma explicação, ela me contou que eles tinham trocado telefones naquela sexta-feira, quando a gente se encontrou lá no barzinho, e que andaram se falando, mas que tinham marcado de se encontrar apenas naquele outro dia. Aí eu até perguntei se era coisa séria, e ela falou que não. Estavam só se conhecendo, e depois ainda acrescentou: aliás, Vinícius, eu queria te pedir uma coisa, tá? Não comenta com o Fábio que a gente já teve um lance. Não é por nada, é só para evitar clima chato, sabe? Vocês são amigos, né? Falei que ela podia ficar tranquila. Da minha boca, ele jamais saberia de nada. Olha, até por conta desse pedido que ela me fez, comecei a pensar que ele estivesse pensando em ter alguma coisa mais séria com ele. Até porque, se não estivesse, não estaria nem ali, né? Na segunda-feira eu conversei com o Fábio, na hora do almoço. E ele me contou tudo o que tinha rolado entre ele e a Carol. Como eu já imaginava, eles tinham até dormido juntos. Inclusive, se viram no sábado e no domingo. E ele ainda arrematou com aquele sorriso assim, sabe? Sabe quando a pessoa está satisfeita? Cara, obrigado por me apresentar essa garota. Nossa, nunca conheci uma garota como ela. Olha, se eu me conheço, acho que já estou bem apaixonado. Tentei disfarçar o meu despeito. Que exagero, Fábio. Acabou de conhecer a mulher e já está apaixonadão aí? Aliás, ele te contou que a gente é vizinho? Ele respondeu que sim. E olha, pelo jeito dele, sua intenção era até namorar com a menina. Chegou a dizer que estava apaixonado. Preferi não me meter. Nem falar mais nada sobre ela com ele. Até porque, convenhamos, né? Eu era a carta fora do baralho. O assunto era dos dois. Só que volta e meia, ele vinha tocar no assunto. Sabe como você não quer falar do assunto e a pessoa vem e insiste? Na verdade, a Carol acabou se tornando o seu assunto predileto. Ele só falava dela para mim. O tempo foi passando, e eu naturalmente acabei me acostumando com a situação, né? Até porque não tinha outro remédio. Até que uns 3 meses depois, um sábado, encontrei a Carol ali na frente e percebi que ela estava meio amuada. Aí ela me contou que tinha brigado feio com o Fábio e terminado o relacionamento com ele. Mais do que isso, começou a falar mal do cara, a me contar algumas coisas que ele tinha feito. Ela ficou ali desabafando comigo e eu só escutando. Até que, pelas tantas, ela disse aquilo: quer saber? Cansei de falar desse cara. E também cansei de ficar me sentindo mal por causa dele. Você não tá afim de sair para algum lugar aí, beber, conversar?
Resumo. Acabamos indo até o parque. Era tardinha. O tempo estava gostoso, fresquinho. Fomos a uma lanchonete e ficamos ali, bebendo e conversando. Até que, pelas tantas, começamos a falar de nós dois, a relembrar coisas que tinham acontecido. Sabe, as vezes que tínhamos ficado. E quando vimos, a atmosfera tinha mudado ali à nossa volta. Para encurtar a conversa, o clima mudou, como eu já disse. E conclusão, a gente acabou se beijando. Ai, que coisa gostosa. Era uma coisa que eu pensei que não fosse acontecer nunca mais. Aí um beijo foi puxando o outro, um carinho, um toque. Acabamos parando num outro lugar, onde fizemos amor com tanta intensidade. Eu tratei de aproveitar cada segundo, cada beijo, cada sussurro. Porque, repito, não imaginei que a gente fosse se encontrar em cima de uma cama. Nunca mais. Nossa, fazia alguns meses que não rolava nada entre nós dois. Sem contar que ela andava saindo com o meu amigo, né? Olha, aproveitei cada segundo. Beijei cada pedacinho daquele corpo cheiroso. Como se estivesse fazendo aquilo pela última vez. Quer saber? Cheguei a pensar, a certa altura, que aquilo que eu sentia por ela talvez fosse algo maior do que eu imaginava. Quem sabe não fosse apenas a atração. Por isso me senti tão incomodado, tão despeitado, quando ela começou a se entender lá com o Fábio. Talvez não fosse só incômodo, só despeito, fosse ciúme. Quem sabe eu também estivesse apaixonado. Enfim, passamos aquele tempinho ali no motel e depois fomos para casa. Antes do beijinho de despedida, perguntei se ela não queria sair comigo de novo, domingo à tarde, mas ela falou que ia ver e depois me falaria. Olha, me deu uma vontade, mas uma vontade tão grande de mandar uma mensagem pro Fábio e escrever bem assim para ele. Perdeu o mané. A Carol voltou para mim. Só que, naturalmente, não tive coragem, né? Até porque ele poderia não gostar, implicar comigo. Imagine, ele nem sabia que a gente já tinha ficado, eu e ela. Olha, eu passei o resto daquela noite com essa mulher do pensamento, lembrando de cada instante que passamos juntos. Infelizmente, ela não quis sair comigo no domingo. Falou que tinha compromisso. Agora, o que me derrubou mesmo foi quando eu descobri que o compromisso dela envolvia o Fábio. Na segunda-feira, a gente conversou. Fingi que não sabia da briga entre eles e perguntei para ele como estava o relacionamento. Sabe o que ele respondeu? Cara, a gente brigou sexta-feira. Passamos o sábado todo sem se ver. Nem as minhas mensagens ela respondia. Mas ainda bem que ontem a gente conversou e voltamos às boas. Voltaram às boas? Mas vocês se viram então? Imagine se não. Pegamos até um cineminha e depois... Imagine como que eu me senti. Por isso, ela não quis sair comigo. Era ele, o tal compromisso que ela tinha. Até mandei mensagem para ela depois. Falei que tinha conversado com o Fábio e que ele tinha me contado, né, que os dois tinham se acertado. Ela demorou para responder. Até que mandou aquilo. Pois é, Vinícius. É verdade, a gente acabou se entendendo. Por isso eu queria te pedir. Esquece aquele que houve entre a gente, tá bom? Foi um erro meu, um momento de carência. Aliás, você não comentou com ele, né? Claro que não. Pode ficar tranquila.
ela passou a se sentir tranquila e eu a me sentir péssimo. O pior foi que ele passou até a frequentar a casa dela final de semana. E mesmo não querendo, eu era obrigado a ver os dois juntos de vez em quando. Olha, isso começou a me machucar tanto. Agora, é como dizem, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Tempos depois, conversando com ele, o cara me deu uma notícia que me deixou até meio zonzo. Até porque foi tão inesperado. Vinícius, você não vai acreditar. Eu vou ser pai. A Carol engravidou. Olha, até as palavras me fugiram naquela hora. Tamanho foi o meu choque. Depois que consegui me recobrar um pouco, fui o mais falso possível. Que outro remédio? Lhe dei os parabéns. Aí perguntei como que ia ficar a situação deles. Se iam morar juntos, se iam namorar. Ele falou que não sabia, que ainda não tinha conversado com ela sobre isso. Olha, me bateu um vazio tão grande. Uma inveja. Na primeira oportunidade que vi a Carol, entrei no assunto com ela. Fábio me contou que você está grávida. Aliás, você tem certeza que o filho é dele? Olha, ela me olhou de um jeito. Como assim, Vinícius? Claro que é dele. De quem mais podia ser? Não sei, né? Depende do tempo. Você já sabe de quantos meses está? Esse filho pode ser meu, não pode? Não esqueça que a gente ficou junto aquele final de semana. Lembra? Quando vocês brigaram? Ela ficou me olhando assim durante um tempo, bem séria. E depois falou: esquece isso, Vinícius. Já te pedi. Não existe a menor possibilidade. O filho é dele. Como você pode ter certeza? Vai por mim. Foi só o que ela falou. Eu vi que ela tentou passar confiança, firmeza, quando falou que o filho era dele. Mas eu tenho quase certeza que acabei colocando uma pulga atrás da sua orelha. Estranho. Eu não tinha pensado nessa possibilidade antes. Sabe, de eu ser o pai da criança. A dúvida me surgiu ali, na hora, enquanto a gente conversava. Na prática, existe sim uma chance de eu ser o pai. Por que não? Apesar de sentir que ela rejeitou completamente a ideia. Eu senti que ela, sabe... Mas na prática, a possibilidade existe. O pior é que os dois estão juntos para valer. E até onde eu sei, estão planejando morar juntos, antes mesmo da criança nascer. Essa criança que pode não ser dele, pode ser minha. De certo modo, mesmo sem ter certeza de nada, olha, eu estou me sentindo assim meio roubado pela vida. Como se meu amigo estivesse me tirando aquilo que era meu. E não estou falando só do filho, mas estou falando dela também, da Carol. Não que ela fosse minha, eu sei que não era. Mas pelo menos estava sozinha. E havia sempre uma chance, né? Da gente ficar junto. Pelo menos antes da chegada do Fábio. Como me arrependo de tê-los apresentado. Porque eu fui o culpado por tudo isso que eu estou vivendo agora. Por essa dúvida que me consome. Fui eu que arrumei a cama para eles se deitarem. Foi através de mim que eles se conheceram. Infelizmente, mesmo sem imaginar, fui eu que julguei um na direção do outro, me condenando a essa vida vazia que eu estou vivendo agora, a essa melancolia, a essa tristeza sem fim.